Arte, cultura, entretenimento, o cinema está na essência da sociedade contemporânea. É também uma atividade que movimenta recursos multimilionários ao redor de todo o mundo. No Brasil, a indústria cinematográfica já viveu bons momentos, como na época do Cinema Novo, mas as produções brasileiras raramente chegam a premiações internacionais, como o Oscar, por exemplo. Mesmo assim, em 2014, os cinemas brasileiros atraíram mais de 155 milhões de espectadores. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha nosso programa pela Rádio Univale FM nos 94,9, também no canal 11 da TV fechada aqui de Itajaí pela TV Univale. Para entrar em contato conosco é fácil, facebook.com/VivaVozUnivale, no @VivaVozUnivale no Twitter, e também tem um e-mail que é vivavozunivale@hotmail.com. Isso mesmo. Para falar sobre cinema, nós convidamos o professor Rafael Bona, professor dos cursos de fotografia e produção audiovisual. Ele conduz também as disciplinas de roteiro e fotografia para cinema nesses cursos. Obrigada pela presença, Rafael. Eu que agradeço. Bom, a gente quer começar puxando aí o Oscar, que a gente acabou de acompanhar. Eu acho que as pessoas, querendo ou não, acabam envolvidas, né, por todo esse imaginário do Oscar e tudo mais. E entre os prêmios, o vencedor, o grande vencedor foi o filme Birdman, e faturou melhor filme, diretor, fotografia, né? Uhum. Enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho, você concorda com isso? Acho que é a primeira coisa, cada um tem suas preferências, né? Mas a teoria de tudo era outro filme que estava ali na disputa forte e muita gente achou injusto. Eu queria que você comentasse... Filmes, né? O Whiplash, o Grand Hotel Budapeste também. O Grande Hotel também fantástico, é verdade. Categoria. O que você diz, Bona? Então, eu acho assim, fazendo uma estatística em relação aos prêmios, eu acho que eles foram bem distribuídos, né? Que tinham uma época... Eu não cheguei a assistir todos os filmes ainda que concorreram. Eu tenho esse costume de assistir todos posteriormente ou antes do Oscar. Essa vez eu não consegui assistir todos antes do Oscar, mas eu acho que teve uma divisão bacana que é muito diferente de anos anteriores, assim, né? Às vezes um filme só acaba ganhando 9, 10 prêmios, né? Então eu acho que foi bem equilibrado assim, e pelo que eu acompanhei da crítica, eu não cheguei a ver o Birdman, mas pelo que eu acompanhei da crítica, era o esperado. Então assim, foi bem merecido o prêmio de melhor filme, de direção. Então eu acredito que os prêmios eles foram bem equilibrados esse ano. Algum que você estava torcendo? Você falou que não viu todos, mas enfim, você tinha alguma preferência? Eu, na real, assim, eu estava torcendo pelo Michael Keaton no melhor ator, né? Eu já tinha visto o trabalho dele. Ele era um ator que tinha saído um pouco da mídia, depois retornou. Eu acho que ele fez um excelente trabalho nesse filme. Eu estava torcendo por ele, mas eu também acho que foi merecido no outro rapaz que acabou ganhando o prêmio também, mas eu estava torcendo para o Michael Keaton. Então... Legal. E em outros festivais, como em Cannes, por exemplo, os filmes e artistas premiados também costumam ser os mesmos do Oscar ou é diferente? Então, o Oscar geralmente ele vai um pouco contrário dessa lógica, né? Na verdade, assim, ele vai a favor da indústria do entretenimento. E eu sempre falo isso, até o meu trabalho final de conclusão da graduação em publicidade foi sobre o Brasil e o Oscar. Né? E uma das coisas assim, eu estudei muitas cerimônias do Oscar, acompanhei muita estatística do Oscar, principalmente dos anos 90, que foi quando o Brasil estava presente. Então, na verdade, o que eu percebo da cerimônia em si é uma cerimônia de marketing, na real. Ganha o prêmio, ganha a maioria dos prêmios quem faz o melhor marketing, a melhor publicidade. Então, é muito isso que tem em jogo. E quando você vai comparar, por exemplo, o Festival de Cannes ou o Festival de Gramado, você vê que os critérios de escolha, de seleção dos filmes é totalmente diferente do Oscar, né? Porque uma coisa, por exemplo, que eu sou totalmente contrário à questão do Oscar é o seguinte, assim, né? Por exemplo, categoria de melhor ator, só votam os atores. Categoria de melhor atriz, só votam as atrizes. Então, é sempre uma visão muito fechada, assim. Só os atores votam neles, os diretores votam neles. Então, assim, a gente não tem uma visão de outras pessoas ligadas a essa área e são só aquelas pessoas daquela categoria. Então, às vezes, por exemplo, a Meryl Streep, ela
todo ano vota na categoria de melhor atriz coadjuvante. Então, ou seja, ela pode votar nela mesma. Né? Então, são coisas assim que eu sou um pouco contrário a essa lógica do Oscar. Tu falou dos critérios, né, que são utilizados. Quais são esses critérios nos festivais que são utilizados para escolher os filmes e atrizes? Vamos fazer o seguinte, assim, eu vou pegar como exemplo... vamos pegar o nosso festival de cinema aqui de Balneário Camboriú, né? Então, existe toda uma curadoria, as pessoas mandam os filmes para lá, então, existe toda uma comissão que acaba avaliando esses filmes e antes de mostrar a lista dos selecionados para o festival, então, você já passou por um critério, toda uma seleção, aí os filmes posteriormente são exibidos e depois eles são votados por críticos de cinema que estão ali acompanhando. Então, é muito diferente do Oscar. O Oscar é assim... Bastou você ter exibido o filme no cinema de Los Angeles e Nova York no ano anterior, automaticamente você está apto a concorrer no ano seguinte. Então, eu posso colocar qualquer filme, independente da sua qualidade, ele pode ser indicado para o Oscar no ano seguinte, tá? Desde que seja exibido nessas duas cidades. Bona, vamos conversar um pouquinho, então, do Brasil e sua participação no Oscar ao longo da história. Você tem um estudo sobre isso, né? Isso. Como tem sido o Brasil nesse campeonato, vamos dizer assim? Na verdade, a nossa participação, nós ganhamos indiretamente 2 vezes, né? Diretamente não. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar, assim, a nossa história no Oscar, não é tão extensa, né? Mas a primeira, assim, o Oscar surge entre 27 e 28. Logo no começo da década de 40, a gente tem uma apresentação da Carmen Miranda. Ela faz uma apresentação musical. E a Carmen Miranda é uma portuguesa, não uma brasileira. Uma apresentação na cerimônia do Oscar? Na cerimônia do Oscar. Okay. Aí, em 44, a gente tem o Ari Barroso concorrendo com uma canção chamada Rio de Janeiro, que foi ele que compôs, melhor canção, concorreu e não ganhou. Aí, em 59, a gente tem um filme chamado Orfeu do Carnaval, que é uma produção... É um filme 100% gravado aqui no Brasil, falado em português, com atores brasileiros, mas a produção é francesa. Então, esse filme ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro de 1960, França, pelo filme Orfeu do Carnaval. Então, aí, o nosso primeiro Oscar indireto. Ok. 63, a gente tem o Pagador de Promessas, concorreu ao melhor filme estrangeiro e não ganhou. 81, a gente tem um documentário da Tetê Vasconcelos, melhor documentário também não ganhou. 85, acontece uma coisa engraçada, que é uma produção americana que vem para o Brasil e faz uma coprodução com o Brasil, que se chama O Beijo da Mulher-Aranha, que tem a Sônia Braga. Claro. O filme foi falado em português, foi dublado também em inglês, concorreu a 4 prêmios principais, entre eles melhor filme, diretor, roteiro adaptado e melhor ator, que foi quando ganhou o William Hurt, melhor ator. Então, o nosso segundo prêmio, mas o William Hurt é um americano falando inglês no filme brasileiro. Depois de um tempo sem ser indicado, em 96 a gente tem o Quatrilho, melhor filme estrangeiro, não ganhou. 2 anos depois, 98, Que é Esse Companheiro, que é do irmão o irmão do cara que dirigiu o Quatrilho, que é o Bruno Barreto, concorreu Que é Esse Companheiro, também não ganhou, e era o favorito para ganhar. 1 ano depois, Central do Brasil, Fernanda Montenegro, e melhor atriz e melhor filme estrangeiro, que também não ganhou. 81 a gente tem Uma História de Futebol, que é um documentário que conta a vida do Pelé. Em 2004 a gente tem Cidade de Deus, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor edição. Também não ganhou nenhum deles. E aí depois, em 2010, a gente teve aquela produção que foi feita aqui no Brasil, que era o Lixo Extraordinário, concorreu ao melhor documentário. Não venceu, e ano passado nós tivemos a canção, o ano retrasado, foi 2012, a gente teve aquela canção Rio, do filme Rio, que foi interpretada pelo Saldanha. O Saldanha é o diretor do filme, eu esqueci, o Carlinhos Brown. Carlinhos. E também estava concorrendo com a música dos Muppets e acabou perdendo também. Então, assim, a gente sempre tem essa... A gente nunca ganhou um Oscar. Eu acredito que um dia ele vai vir para nós. Mas vai ser um momento que a gente vai estar passando por um momento político que é importante dar um prêmio para o Brasil. Porque a gente não pode esquecer também que o Oscar é um prêmio político, tá? Isso está muito em voga também, entra muito na questão. Nenhum filme brasileiro, nenhuma produção brasileira ganhou uma estatueta do Oscar, né? Mas algum filme já ganhou um prêmio reconhecido internacionalmente? Já, o Central do Brasil ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Ganhou o Festival de Berlim, também ganhou melhor atriz também no Festival de Berlim, foi Urso de Prata no Festival de Berlim. Agora, assim,
De relance eu não consigo lembrar de Tropa de Elite também. Tropa de Elite ganhou, ele teve boa repercussão. O próprio Quatrilho ganhou o Festival de Vinha del Mar também. Então, assim, a gente teve filmes que são filmes nacionais e que foram reconhecidos no exterior. Isso. Bona, dessa história recente que você fez, essa retrospectiva bem legal agora, o que mais me soou diferente e, poxa, que pena, foi Cidade de Deus. O que você pensa? Assim, a gente não ter ganho, né, com Cidade de Deus. O Cidade de Deus aconteceu um fato muito engraçado e curioso, né? Então, assim, a categoria de filme estrangeiro é a categoria mais imprevisível de todas. Porque quem vota nessa categoria geralmente são pessoas mais de idade, que são membros da academia, e eles são obrigados a assistir todos os 5 filmes que são candidatos. A maioria dos americanos não gosta de assistir filme legendado. Eu acho que isso é uma cultura nossa também, né? E o que aconteceu com Cidade de Deus? Quando a fita foi mandada para lá para ser indicada para concorrer ao Oscar, eles acharam violento demais e muitas pessoas se levantaram durante a sessão em menos de 15 minutos e começaram a ir embora. Sério? Então o filme recebeu uma severa crítica nos Estados Unidos e acabou não sendo indicado para melhor filme estrangeiro. Tanto o filme é de 2002, ele foi cotado para ser indicado melhor filme estrangeiro em 2003. Muita gente achou uma injustiça e teve uma distribuidora chamada Miramax que comprou os direitos do Cidade de Deus nos Estados Unidos e fez uma campanha para que o filme pudesse ser indicado no Oscar do ano seguinte, em 2004, nas categorias principais. Porque ele chegou a ser lançado nos Estados Unidos só em 2003. E ele é de 2002. Então, o que vale é aquela regra que eu comentei no começo do programa. Tem que ser exibido. Tem que ser exibido naquelas 2 cidades no ano anterior, não necessariamente no país. No país ele tem que ser exibido para filme estrangeiro. Então, o que aconteceu? Fizeram uma campanha agressiva de marketing e conseguiram indicar o Cidade de Deus para 4 categorias. A gente sabia que não ia ganhar. E tanto que no início da cerimônia do Oscar de 2004, o Billy Crystal, acho que era o apresentador, ele apresentou e ele falou: a gente teve grandes lançamentos nos Estados Unidos esse ano e um deles foi o brasileiro Cidade de Deus. Então eu acho que teve toda essa... Tentou passar a mão na cabeça. Na cabeça pela injustiça de não ter concorrido e não ter ganhado o Oscar no ano anterior. Entendi. E o que representa o que representa para o Brasil, até para a produção brasileira, Cidade de Deus ter sido indicado a 4 categorias? Eu acho assim, Cidade de Deus ele se vale muito mais pela indicação dos prêmios, tá? Por exemplo, o contrário do Quatrilho. O Quatrilho se vale mais pela indicação do que pela qualidade do filme, tá? Opinião minha. Então, o que acontece? Cidade de Deus, se você pegar, por exemplo, o Internet Movie Database, que é aquele... onde está é um banco de dados do cinema... O IMDb. IMDb. A gente vê que Cidade de Deus está lá em 18ª posição como um dos filmes com melhor cotação pelos internautas, né? É lógico também que a maioria são brasileiros que acabam votando e dando 10 para o filme. Então, o filme está lá em 18º lugar. Então, ele revoluciona pela sua forma de gravar. Não que tenha sido uma coisa inédita, mas, na verdade, a gente tem uma mescla tanto do cinema novo brasileiro, que é lá dos anos 60, assim como aquele cinema da retomada, né? Que o Glauber Rocha, no Cinema Novo, ele falava muito da questão da estética da fome, né? Que a nossa pobreza, a nossa miséria, a nossa vergonha é o nosso cinema. E aí, chega nos anos 90, a gente começa a ir por aquela visão da professora Ivana Bentes, lá da UFRJ, que ela diz o seguinte, que a gente está entrando na cosmética da fome, né? A nossa pobreza agora é toda enfeitada, embelezada, bonita. Então, eu acho que Cidade de Deus conseguiu... ele conseguiu mesclar essas 2 realidades, né? E ele trabalha com uma linguagem de videoclipe, é uma imagem saturada, bonita, apesar de ser uma pobreza, é bonito de assistir, ele tem... E o que chama mais atenção no Cidade de Deus, eu sempre falo isso para os alunos de roteiro, que eu também dou aula de roteiro, é que ele tem um roteiro interessante, né? Ele mantém a estrutura narrativa. Eu sempre digo assim, parece que morre o ator principal a cada 15 minutos no filme. E ele consegue manter aquela narrativa da história até o final. Então, você consegue ter uma estrutura até o final do filme. Bom, antes da gente fechar esse bloco, dá para fazer um comparativo entre o cinema Hollywood e a produção nacional? Quer dizer, não que a gente queira se comparar, mas do ponto de vista técnico, da qualidade de produção, a gente está muito atrás? Assim, uma opinião minha também, assim, eu acho que o nosso áudio é péssimo e os nossos diálogos são péssimos também. Eu acho que falta no Brasil uma mão de obra que trabalhe mais com essa questão de roteiros, de construção de diálogos, né, nos roteiros e na questão do áudio. Eu acho ainda que a gente peca muito nisso. E em questão de produção, acredito que podemos sim concorrer de igual para igual com os Estados Unidos. Porém, eu acho que esse não é o objetivo do cinema brasileiro. O objetivo do cinema brasileiro é fazer cinema daqui, com coisas daqui, e mostrar a cultura local.
mas em questão de produção, acredito que a gente consiga ser de igual para igual com os Estados Unidos. Intervalinho, a gente já volta a conversar com o professor Rafael Bona. O tema aqui hoje é cinema. Já estamos de volta hoje, estamos conversando sobre cinema com o professor Rafael Bona, professor dos cursos de fotografia e produção audiovisual aqui da Univale. No dia da premiação lá, sempre tem aquela parte que eles dedicam ao pessoal que morreu, né? Atores, pessoal da academia, produtores, enfim. E muita gente na internet até ficou, tom de brincadeira, até ficou se perguntando por que não tinha o José Wilker lá naquela lista do Oscar. Qual que seria, por que não tem e qual que é a importância até do Zé Wilker na produção brasileira? Assim, não só o Zé Wilker, como o Hugo Carvana, que faleceu ano passado, né? A gente perdeu grandes atores no Brasil no ano passado. Mas é o seguinte, geralmente as pessoas que são homenageadas lá, elas são membros da Academia de Hollywood, né? A maioria delas. Então, raramente a gente vai ver um brasileiro lá. Uhum. Ano passado, uma coisa que chamou a atenção é que apareceu o nome do Eduardo Coutinho, que é o documentarista. Uhum. E achei bonita essa homenagem que fizeram a ele. Aí depois eu fui, inclusive, pesquisar o motivo. É que o Eduardo Coutinho tinha recém sido convidado para ser membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Ele foi... É uma forma de valorizar o trabalho dele, que é feito aqui no Brasil. E ele acabou sendo assassinado pelo filho, né? Então, por isso que o Wilker não apareceu. Provavelmente, pessoas que já foram indicadas do Brasil, o Fernando Meirelles, o Walter Salles, a própria Fernanda Montenegro, acredito que um dia, que demore um monte esse dia, eles também vão ser homenageados pela Academia, com certeza. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho, então, das políticas que envolvem a produção audiovisual, né? Aqui no Brasil, desde 2011, vigora aquela lei que obriga os canais pagos a veicular produções nacionais, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você está avaliando as políticas públicas de incentivo à produção audiovisual aqui no Brasil. Assim, eu acho interessante ter uma política dessa que obrigue a veiculação e produção nacional, só que eu acho assim, está se produzindo muito lixo também. Né? Eu ainda não tinha a cultura da TV a cabo, tá? Eu vivi anos sem TV a cabo. Eu recém comecei a assinar a TV a cabo e eu pensei, meu Deus, como que eu fiquei tanto tempo sem isso? E aí eu começo a acompanhar a produção, é produzido muito lixo aqui no Brasil. Muita coisa ruim. Aí, às vezes, você começa a olhar assim, você assiste... agora entendi por que estão fazendo isso, estão veiculando isso, é porque é obrigado. Então, eu acho assim, a gente tem que pensar um pouco em qualidade também. Acho interessante essa lei, essa política, né, que obrigue a produção, mais produção nacional, mas eu acho também que a gente tem que começar a pensar também na questão de qualidade das produções, né? E existe uma infinidade de editais. Aqui no próprio estado também tem edital de incentivo à cultura, que é possível produzir filme, documentário, enfim. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a divulgar mais esses editais, né? Mas também nós temos que pensar na qualidade, não na quantidade, que eu acho que é isso que está acontecendo. Não é só para cumprir tabela, né? Exato, exato. Essa lei da obrigatoriedade, ela também não é meio falha, porque muitos canais, eles reprisam a mesma produção praticamente diariamente para poder estar naquela cota das horas. E até porque não tem tanto conteúdo assim também, né? Eu acho que é meio que a lógica da TV por assinatura, né? Você está assistindo um filme agora, a Liga de Madrugada está passando o filme de novo, né? Então, eu acho que isso é muito da política da TV por assinatura. Talvez seja mais por isso também. Bona, não sei se você acompanhou essa última lei que foi sancionada no ano passado e, inclusive, eu selecionei uma fala do ministro da Cultura, o Juca Ferreira, que disse o seguinte, que essa lei é a 13.006, enfim, essa lei trata o audiovisual como parte fundamental da agenda de uma pátria educadora e abre as portas da escola para o cinema nacional, para a formação de plateia e para a qualificação da crítica. Você acha que isso é só discurso ou realmente as coisas vão ser mais estimuladas? Olha, esse discurso, na real, ele já é antigo, tá? Ele é lá de 1930, quando foi fundado o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que tinha o objetivo de levar cinema para as escolas, aí era o INCE, acho que é isso. E eles tentaram levar cinema para a escola, aí não deu muito certo, depois retomaram essa questão, né? Então, assim, é um discurso bonito, mas acho que é um discurso que não acontece na prática, tá? E até porque é o seguinte, o cinema em si, o audiovisual,
ele é algo que está começando a penetrar na nossa cultura, está se tornando algo mais comum. Eu posso falar por Santa Catarina, eu acho que aqui em Santa Catarina a gente não tem essa cultura, né? Por exemplo, assim, agora a gente tem aqui no Univale, que foi já um dos pioneiros a ter um curso de produção audiovisual, então a gente já começa a incentivar as pessoas a estudarem isso e tudo mais, mas eu acredito que é muito uma questão cultural, assim, porque até porque quando a gente começa a levar filme para a sala de aula, os alunos geralmente têm aquela visão que é uma matação de tempo, infelizmente. É a sessão pipoca, né? E não é bem assim. Eu acho que... Por quê? Porque a gente não tem essa preparação cultural para entender o que é o cinema, na real. Atualmente, quem são os principais nomes do cinema brasileiro e também quem pode surpreender, quem pode surgir? Olha, assim, ó, nós temos a gente já tem uma velha guarda trabalhando, né? Nós ainda temos na ativa o pessoal os Barreto, né? Que é da LC Barreto. A gente tem ainda a produtora do Walter Salles, a produtora do Fernando Meirelles. Assim, eu vou ser muito honesto, agora atualmente eu estou no doutorado, eu estou me dedicando muito a isso e eu estou um pouco por fora da questão dos nomes do cinema nacional. Mas o que eu estou acompanhando, assim, reportagens e tudo mais, a gente vê assim, o Daniel Filho gravou agora, que ele sorria, você está sendo filmado, né? Então, é um cara que vem da televisão também, tem uma cultura audiovisual. Então, assim, ó, eu não sei te dizer ao certo pessoas que estão despontando agora, mas o que eu posso afirmar, as pessoas da velha guarda continuam produzindo e estão na ativa fazendo cinema aqui no Brasil. Acho que ainda vale a pena a gente comentar de uma produção bem bacana que concorreu ao Oscar na categoria documentário, que é o Sal da Terra. Certo, esqueci dele quando eu fiz esqueci do Sal da Terra. Porque é a história do Sebastião Salgado contada pelo filho, que é o diretor, que é o Juliano Ribeiro Salgado, né? Como é que você vê? Não ganhou, né? Mas não, e aí? Não. Tinha chance? O que você pensa? Assim, não. Eu já tinha um favorito, que foi o vencedor, né? Isso já estava sendo já estava tendo essa especulação toda na mídia. Mas a categoria de documentário é uma categoria que nós temos muita chance de concorrer também. O problema é aquela questão burocrática para ser indicado para o Oscar. Então, assim, a pessoa tem que ser gravada em película, tem que ser mandado para os Estados Unidos legendado, tem toda uma burocracia, né? Então, às vezes, as pessoas acabam desistindo de mandar os filmes para lá por isso, mas é uma categoria que deveria ser investida mais, né? O Sal da Terra é um filme que eu também não vi o documentário ainda, mas pelo que eu vi, assim, ele é super básico, né? Ele conta a história do Sebastião Salgado, ele não tem nada de revolucionário, e esse outro filme que ganhou, ele acaba tendo algumas características mais peculiares, pelo que eu ouvi da mídia. O Citizen4, ele conta a história do Edward Snowden, né? Então teve essa parte toda política também no próprio documentário. Sim. Até, voltando ao cinema nacional, né? O brasileiro, ele se interessa em consumir os filmes que são produzidos aqui ou procura ver filme americano, filme europeu, enfim? Eu tô estudando agora o trabalho do Paulo Emílio Salles Gomes. Ele foi um dos primeiros a estudar cinema no Brasil. Tem uma obra importantíssima que tem aquele livro Cinema, Trajetória no Subdesenvolvimento, o cinema do subdesenvolvimento. Então, ele já desde o começo, pelas pesquisas que ele fez, desde o começo, nós sempre tivemos essa necessidade do estrangeiro. Os primeiros filmes produzidos aqui no Brasil eram paródias de filmes estrangeiros ou eram cópias literais de filmes estrangeiros, só que falados em português. Então, desde o começo, a gente já tem essa visão de o que é de fora é melhor, né? A primeira imagem de cinema produzida no Brasil foi um italiano em cima de um navio, vindo na Baía de Guanabara, um italiano vindo com uma visão de fora, já olhando o Brasil. Então, assim, a gente sempre teve essa preferência. Então, o que acontece? Eu acho, é opinião minha, nós temos muito essa cultura da pornochanchada, que é aquele movimento que aconteceu no Brasil final dos anos 60 e 70, praticamente todos os anos 70, que era o momento que as pessoas já tinham televisão colorida em casa, então começava a acompanhar mais o cinema com o porno erótico, e eu acho que ficou muito dessa imagem. Então, o preconceito vem muito daí. Cinema brasileiro tem muita mulher pelada e muito palavrão. E não é bem assim. Os filmes americanos também têm. A maioria deles a gente não vê aqui. Perfeito. E quando acontece eu sempre falo isso para os alunos. Quando tem a dublagem ou a legenda, a pessoa está falando um palavrão e lá na legenda aparece que droga. Que né? Foi reformulado o negócio. Isso. Então eu acho assim que é muito uma questão também cultural. A gente tem esse preconceito bobo em relação a porno chanchado. Bacana. E você citou esse autor e eu me lembrei eu tive privilégio de ter aula com o Jean-Claude Bernardet,
E ele fala exatamente disso, que o cinema brasileiro só existe com referência ao cinema estrangeiro. Ao de fora, sempre. Ele está sempre se relacionando de alguma forma, né? Mas e como é que você vê, Bona, aqui em Santa Catarina, as atividades envolvendo a produção audiovisual? Você já comentou um pouquinho, lógico, aqui da própria Univale, mas como é que você vê o cenário, as pessoas que estão querendo se envolver com isso profissionalmente, o que dizer? É assim, ó, a gente está engatinhando ainda, acho que é muito, muito cedo ainda para falar, porém, a gente tem filmes que já foram rodados aqui no estado, né? Nós temos O Preço da Ilusão, foi rodado em Florianópolis, o Férias no Sul, que foi rodado em Blumenau. A gente tem o filme dos Trapalhões, que já foi rodado aqui também. Nós temos alguns filmes do Zeca Pires, né? Acho que o último dele foi A Antropóloga, de 2011. Isso. Que é sensacional. Tem aquele filme dele As Procuradas, não teve uma crítica muito boa. Segurança Nacional também, que é do Carminati, se não me falha a memória. Então são filmes que foram produzidos aqui, mas ainda bem precários. Assim, a gente não teve nenhum filme aqui que chamou a atenção. Tanto que os paranaenses, os gaúchos, eles estão alguns anos-luz na nossa frente em relação a isso, né? O próprio cinema gaúcho, tudo bem que geralmente é atrelado ao nome do Jorge Furtado, né? Eles estão muito à frente de nós, assim. Então eles levam muito a sério essa questão de produção de cinema. E Gramado também ajuda, né? Gramado ajuda, com certeza, com certeza. E olhando para frente, para o futuro, o que a gente pode esperar do cinema nacional daqui em diante? Um crescimento da produção, não? Acredito que sim, tá? Pela qualidade dos filmes que estão sendo realizados nos últimos anos, né? Eu acredito que a gente está caminhando para o caminho certo. Nós estamos indo no caminho certo. Se a gente começa, apesar de toda a crítica que existe em relação às nossas telenovelas, às nossas produções, as telenovelas brasileiras são as melhores do mundo. Tem as mexicanas também, que são boas, mas ainda são consideradas as melhores do mundo. Então, a gente é referência, né, em relação à televisão brasileira. E eu acredito que daqui a alguns anos a gente também seja referência na América do Sul. Eu não vou falar do mundo porque é demais, mas eu acho que da América do Sul ainda a gente vai ser referência. Estamos indo. Estamos indo. Obrigada, então. A gente conversou com o professor Rafael Bona, professor dos cursos de fotografia, produção audiovisual. Bacana, depois deixa uma lista de filmes aí pra gente. Pode deixar. Legal, né, André? É isso aí, o programa de hoje fica por aqui, até o próximo.